Vamos então abordar o tema justiça divina a partir de vários questionamentos que nos fazem ao longo desses anos de estudo, de disseminação e das obras de Kabbalah, dos cursos, entre outros. Muitas questões das pessoas se sentindo injustiçadas com os processos cotidianos aqui na Terra e em vários lugares, países, independente da cultura, da religião, da etnia, da origem. De certa forma, assim ensinam os Mekubalim, os sábios cabalistas, que de qualquer forma esse planeta todo foi criado com a faceta de Elohim. Elohim é um nome divino que equivale a Gevurah, que por sua vez corresponde às restrições, a limitações, uma disciplina, um rigor, que está relacionada também ao atributo divino da justiça, justiça divina. Então a manifestação da justiça divina nesse mundo é algo frequente, que embora a gente não veja, não perceba, é um processo mais oculto, porque nós temos várias vidas físicas no processo do Gilgulim, das reencarnações. Nossa alma, nós reencarnamos aqui no planeta a fim de aperfeiçoarmos e aperfeiçoar também o próprio planeta. É um desenvolvimento natural do Criador, que faz desse fenômeno, né, ser natural nesse sentido. Agora, nós temos uma outra questão, que é de pessoas boas dentro dessa questão da justiça divina, né, que a gente até abordou em outro tema, em outro vídeo, das pessoas boas receberem coisas ruins e das pessoas ruins receberem as coisas boas. Aí, vamos dizer assim, Kabbalah a gente vai revelar algo inédito, que a gente só faz de modo restrito para turmas e grupos, que é bastante oportuno e interessante. Todos nós temos algum nível de bondade, todos nós temos algum nível de maldade. Ou seja, sombra e luz, nós ainda não nos iluminamos em certas áreas. Então, quanto mais um justo, uma pessoa justa, um tzadik, assim na Kabbalah, tzadik gamur, um justo completo, mesmo que completo, ele ainda tem algo a crescer e a se planificar. É um processo infinito, evolutivo, rumo à consciência divina, rumo ao Ein Sof, a luz divina infinita dentro de nós mesmos. Então, a revelação, algo inédito que a gente vai apresentar publicamente e que nós estamos apenas retransmitindo, mas é inédito nesse sentido, pois aquilo que a gente tem em menor quantidade em termos de alma, ou seja, um tzadik em geral, no caso um gamur, tem um mínimo, vamos dizer assim, já não tem de certa forma maldade nenhuma ou quase nenhuma. Nessa graduação de tzadik gamur até um tzadik, início de tzadik, início de um justo, na linguagem cabalista, a gente tem um mínimozinho, nem que seja 0,100 zeros, depois um 1% ainda, de resquício de um desequilíbrio. Não vamos botar nenhum termo maldade. Então, o que a gente não tem, a nossa mente não comporta essa grandeza de cálculo de justiça, de que é divino, esse cálculo e esse processo. E que embute um amor, a gente já abordou isso. Mas, aos nossos olhos humanos, a gente realmente não compreende. E aí vai a questão da revelação. Nesse mundo de Malhuta, que na árvore da vida é o mais inferior, nessa estrutura gráfica, a explicação Mikubal dos cabalistas, do cabalista do conceito da Kabbalah o Tikkun, o conserto, ele acontece com todos nós e no planeta, Tikkun Olam, o conserto do mundo.
E o como ocorre é exatamente essa revelação que vai, a extraordinária, que vai nos trazer uma reflexão profunda, entendimento também profundo. Ou seja, se nós temos esse pouquinho de maldade, que é um desequilíbrio, a gente não é um tzadik amor, nenhum de nós aqui um justo completo. Mas esse pouquinho ocorre, quer dizer, de maldade, é o que vai ocorrer com a gente nas situações aqui no planeta Terra. E aquele que é um inverso, um rachagamo, um perverso total, ele tem alguma coisinha que ele fez, que ele tem dentro ali, independente da centelha divina. Não estamos nem entrando nessa questão que a Kabbalah fala que ele tem, todos, tem alguma coisinha, um percentual meio que mínimo, do nível mínimo, aí de bondade, no caso, ele vai eclodir. Isso que é interessante sob o ponto de vista da justiça divina na linguagem conceito cabalista. Vai eclodir o que? A bondade, para que propague dentro de si algo que ele mesmo no momento não tem condição nem de consciência, ou seja, não tem conscientização a respeito, mas está ocorrendo. É a mãe de um criminoso, é às vezes uma filha que nasce, tem algo, e aí já está bem mais próximo de uma quantidade, uma parcela de bondade maior. A gente está falando até no nível mínimo, daquele que não tem nenhum amigo, ninguém gosta, ninguém o ama. Mesmo assim tem um nível, sempre tem alguém, claro, num nível espiritual, cabalisticamente falando também. Mas aqui a gente está trazendo essa revelação. Então o que acontece? As pessoas boas têm as parcelas de sombra e que elas precisam se retificar, né? Evoluir. Não necessariamente que é do passado, é um processo evolutivo natural. Uma espécie de lei de consciência do aperfeiçoamento e evolução e da perfeição mesmo. Mas a gente não precisa ficar correndo, eu quero ser perfeito em tudo. Não, é um processo natural. E aí a gente tem essas situações ainda aqui no planeta Terra. Claro que pode, em certos casos, são movimentos feitos por outros seres de sombra que ocorrem, mas existe, entre aspas, essa permissão que no fundo faz parte dessa programação divina, da justiça divina. Não cai uma folha, diz muitos mestres da Kabbalah, etc., dentre um Rambam, por exemplo, assim, na própria Torá, etc., sem a supervisão divina. Mas a questão existe em todos nós um estado que vibra, chamado estado vibracional. Claro que se a gente se eleva nesse estado, aí a gente vai iluminando esses cantinhos de sombra, vai como reduzindo esses impactos aqui na Terra, essas ressonâncias, e naturalmente a própria justiça divina. Ou seja, é um detalhe técnico, mas bastante oportuno e profundo, também essencial, para a gente discernir, ao mesmo tempo na prática, a gente praticar esse estado vibracional, as virtudes eclodirem, mas não externamente apenas, porque aí não vai fazer diferença. Claro, vai fazer no futuro, a gente vai ter mais boas obras e em nós isso vai planificando. No entanto, a gente, dentro de nós, interiormente, a gente vai suavizando aquelas agulhadas internas, porque quando a gente tem uma emoção, entre aspas, na linguagem cabalista inferior, que nos desequilibra, são pontas, são tiros, são lanças, é um processo autodestrutivo, no nível mais profundo, cabalístico. Essa é a questão, esse é o ponto que a gente precisa trabalhar, porque aí a gente vai, dentro dessas coisas menores que a gente tem, reduzindo as probabilidades e possibilidades dos eventos ruins acontecerem com as pessoas boas conosco. Assim como as pessoas que se acham, né? Vamos supor, eu me acho ruim em certas coisas, e existem coisas ruins dentro de mim, da gente, que a gente precisa aperfeiçoar. Ou, como dizer em outra palavra, coisas que estão sem um potencial, sem uma virtude, a gente precisa trabalhar. Nesse processo a gente vai reduzindo os eventos ruins, porque eles vão se reduzindo dentro de nós, as coisas ruins.
Mas essa lei que pouca gente fala, que é uma revelação inédita da Kabbalah, a gente precisa ficar bastante atento para entender. E nesse entendimento, compreender é um aceitar ativo, porque a gente aceita se modificando verdadeiramente sem precisar expor a ninguém, a nada, externamente falando. Tá aí uma solução prática para todos nós.